Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 7 de março, a Igreja celebra com alegria o testemunho de fé de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Pouco sabemos sobre a origem das duas, apenas que elas viveram entre o século II e III. Perpétua era nobre da cidade de Cartago, no norte da África, e Felicidade era sua escrava, também de Cartago. As duas tinham por volta de 20 anos de idade e eram cristãs numa região dominada pelo Império, em tempos de perseguição contra os cristãos. A história dessas duas santas é a história da escrava e da senhora que são unidas pela fé. Perpétua era rica, de família tradicional e nobre, e o seu pai era pagão. Quando ela foi presa, ela tinha apenas 22 anos e era mãe de um bebê recém-nascido. Felicidade, a sua escrava, estava grávida de 8 meses. As duas foram presas por volta do ano de 203, por ordem do imperador romano Severo, pelo simples fato de serem cristãs. O imperador Severo havia emitido um decreto que dava pena de morte a todos os cristãos. As duas sofreram as atrocidades da prisão, unidas na fé, em oração e dando força uma à outra. Perpétua, estando na prisão, ela escreveu um diário que está entre os mais comoventes e realistas da história da Igreja. Nesse diário, ela narra todo o sofrimento pelo qual passaram as duas e a fé e a esperança que tinham na vida eterna, de uma forma extraordinária. Neste mesmo diário, ela nos conta que ela foi visitada pelo seu pai pagão, que tentou persuadi-la a renunciar à sua fé cristã e salvar a sua vida. Ela, porém, preferiu a morte do que negar o seu Senhor, a quem ela tanto amava, a quem ela havia recebido tanto amor. Felicidade, temendo ser morta ainda grávida, pedia incessantemente a Deus que, se ela fosse executada, o seu filho pudesse nascer antes, e assim aconteceu. Apenas 3 dias antes do seu martírio, o seu bebê nasceu num parto muito sofrido. Os seus algozes, para aumentar ainda mais os tormentos de Santa Felicidade, lhe disseram a respeito do seu parto sofrido: se tu lamentas já desta maneira, o que será quando fores lançadas as feras? E Santa Felicidade responde: hoje sou eu que sofro, porém naquele dia sofrerá por mim aquele por quem eu sofro. Ao nascer, o seu filho foi tirado de Santa Felicidade. Também Santa Perpétua sentia muita falta do seu filhinho pequeno. Porém, a confiança em Deus superava todas as coisas. Elas sabiam que Deus era poderoso para melhor cuidar das suas crianças do que elas próprias. Santas Perpétua e Felicidade, a senhora e a escrava, mantinham-se firmes na oração e no sustento da fé. Elas também foram apoiadas pelos outros cristãos que estavam presos. Eles se tornaram para elas companheiros de vida, de morte e de testemunho. Perpétua e Felicidade demonstravam muita fé, porém ainda não haviam sido batizadas. Elas foram batizadas na própria prisão. Nessa ocasião, a fé das duas foi ainda mais inflamada. Segundo alguns relatos oficiais e também o diário de Santa Perpétua, os homens foram martirizados primeiros, jogados a leopardos famintos que os despedaçaram. Perpétua e Felicidade foram jogadas a touros selvagens. Perpétua viu a sua amiga sendo atingida por um destes animais, e ela ainda teve a coragem de amparar a sua amiga e de recompor a sua roupa que estava toda espalhada, demonstrando assim o respeito e a dignidade e o amor. Os pagãos que assistiam aquele espetáculo ficaram emocionados, porém não demoraram muito para pedir a morte também de Perpétua. Então outro animal atingiu Perpétua. Ambas ainda não morreram, por isso foram degoladas por um gladiador. Isso aconteceu no dia 7 de março de 203. As duas foram martirizadas, morreram por causa do seu amor a Jesus Cristo, e assim tornaram-se exemplo para toda a cristandade, exemplo de amor,
exemplo de amizade, exemplo de fidelidade a Deus, exemplo de mulheres que realmente fizeram a diferença na história. Nesse dia vamos rezar por todas as mulheres, pedindo a intercessão de Santa Perpétua e Felicidade. Pedimos ao Senhor que abençoe as mulheres para que elas também descubram o seu grande valor, o grande valor que elas têm para Deus, têm dentro da igreja e também dentro da sociedade. E a partir dessa descoberta, elas possam testemunhar a sua fé com toda a coragem que testemunharam Santa Perpétua e Santa Felicidade. Senhor Jesus, nesse dia nos colocamos em Tua presença e queremos Te louvar pelo belo testemunho de Santa Perpétua e Santa Felicidade. Muito obrigado, Senhor, porque o testemunho destas santas aumentam a nossa fé e o nosso desejo de ser de Deus. Não permita, Senhor, que as dificuldades que encontramos em nossa vida sejam empecilhos para testemunharmos a nossa fé. E se estamos sofrendo, Senhor, também pedimos a Tua graça de no sofrimento dar esse testemunho. Também, Senhor, eu peço por todas as mulheres, especialmente pelas jovens mães que há pouco tempo tiveram seus filhos, que elas sejam abençoadas por Santa Perpétua e Felicidade e possam ter a mesma confiança de que Deus é poderoso para cuidar dos seus filhos muito mais do que elas. E dai a graça, Senhor, das mães, desde a mais tenra idade das suas crianças, darem uma sólida educação cristã, ajudando assim as crianças crescerem na fé, em estatura, em caridade, diante de Cristo e da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós.